Neuromodulação para tratamento da doença de Parkinson. Você já ouviu falar sobre isso? Não? Então vamos conversar mais sobre esse assunto. Começando pelo começo. Neuromodulação, a gente diz que é uma forma em que nós conseguimos alterar o funcionamento de uma parte do cérebro, ou ainda melhor dizendo, de uma rede cerebral específica. E quanto mais a gente estuda sobre as doenças, quanto mais a gente entende as alterações que as doenças causam em locais específicos do cérebro ou em redes cerebrais, mais a gente consegue entender o que a gente poderia tentar fazer para minimizar um sintoma ou melhorar uma doença. E é assim que surgiu o princípio da neuromodulação. Atualmente, nós temos à nossa disposição técnicas de neuromodulação, ou seja, que mudam o funcionamento do cérebro, de uma forma invasiva, que requerem cirurgia, e de uma forma não invasiva. A neuromodulação de uma forma invasiva, que requer cirurgia, a gente chama de DBS, do inglês Deep Brain Stimulation, que significa estimulação cerebral profunda, e as pessoas às vezes chamam de marca-passo cerebral. Eu falo muito aqui no canal sobre essa técnica, esse tipo de neuromodulação para pessoas com doença de Parkinson, e vocês vão achar vários vídeos sobre o assunto. Hoje o que eu quero focar é na neuromodulação não invasiva. Falando então só sobre neuromodulação não invasiva, que é aquela que não requer cirurgia. A gente tem atualmente à nossa disposição duas principais técnicas de neuromodulação não invasiva, e eu vou explicar as semelhanças e diferenças delas para vocês. A primeira a gente chama de TDCS, que é uma estimulação elétrica transcraniana por corrente contínua. Para facilitar, eu vou usar o termo TDCS ao longo do vídeo. E a outra se chama TMS, que é a estimulação magnética transcraniana. Mas eu também vou usar a sigla TMS para facilitar a minha vida. Então, uma é a TDCS, que é elétrica, e a outra é TMS, que é a magnética. Como é que essas estimulações ou neuromodulações funcionam? Na TDCS, você tem um aparelhinho que gera uma corrente elétrica e duas extremidades, uma que vai funcionar como cátodo, uma que vai funcionar como ânodo. A gente coloca essas duas extremidades em pontos específicos do cérebro a depender da indicação desse TDCS. E liga o aparelho, esse aparelho faz passar uma corrente elétrica entre essas duas extremidades. Mas isso não tem nada a ver com eletrochoque, eletroconvulsoterapia, porque a corrente que passa é muito pequenininha, na casa de 1 ou 2 miliamperes. Então não é uma corrente o suficiente para fazer com que o paciente se debata ou tenha um eletrochoque. Já a TMS, que é aquela estimulação magnética, funciona um pouco diferente. A gente tem uma máquina maior do que a máquina do TDCS. Essa máquina é ligada a uma bobina. Nessa bobina, dentro desse aparelho, um aparelho mais ou menos desse tamanho, a depender do tipo de bobina, passam fios elétricos que lá dentro passam uma energia tão rápida que é capaz de gerar um campo magnético. Lembrando o campo magnético, por exemplo, de uma ressonância magnética, mas muito, muito menor. A depender do formato dessa bobina, da intensidade da corrente que a gente coloca nessa bobina, essa bobina vai gerar um campo magnético XYZ, diferente para cada uma das técnicas de TMS. A gente vai encostar essa bobina em uma parte específica do crânio, que fica logo acima de uma parte específica do cérebro que a gente quer modificar o funcionamento, que a gente quer neuromodular. Então, no final das contas, é uma neuromodulação magnética, mas que é capaz de mudar o funcionamento dos neurônios que estão embaixo daquele campo magnético que é gerado pela bobina. Comparando as duas técnicas, a técnica de TMS é uma técnica mais cara, o aparelho é mais caro, e para cada tipo de indicação a gente tem um tipo diferente de bobina, o que encarece a técnica. Já a técnica de TDCS, que é a estimulação elétrica, costuma ser mais barata, porque o aparelho é mais barato e a gente não tem diferentes tipos de bobina, a gente só tem duas extremidades, um cátodo e um ânodo, que sempre tem o mesmo tamanho, a mesma forma, então a pessoa não precisa ter vários tipos de extremidades para aquele aparelho. Outra diferença é que a técnica de TMS, a estimulação magnética, consegue atingir estruturas cerebrais mais profundas do que a técnica de TDCS. Um tipo de neuromodulação muito mais preciso. A gente consegue ter muito mais certeza do local que a gente está atingindo com TMS do que com TDCS. Mas essas duas técnicas são técnicas de neuromodulação que já foram estudadas para pessoas com doença de Parkinson. Agora um OBS. Para muitas pessoas,
a neuromodulação para a doença de Parkinson é a salvação da pátria, é a cura da doença, é aquilo que sozinho vai fazer toda a diferença do mundo. Enquanto para outras pessoas, as técnicas de neuromodulação para a doença de Parkinson não passam de charlatanismo, não passam de pseudociência, não passam de coisas que são vendidas para alguém enriquecer sem ter evidência científica de qualidade. Então hoje, aqui nesse vídeo, eu vou revisar com vocês as principais evidências. Vamos começar aqui por essa super revisão feita, encabeçada, pelo Lefaucher, que é um pesquisador suíço que estuda muito sobre neuromodulação não invasiva. E essa super revisão, ele revisa e ele levanta as evidências científicas de TMS, que é aquela estimulação magnética, para diferentes indicações, não só doença de Parkinson. Mas, para facilitar a vida, é uma revisão gigantesca, tem 55 páginas. Se vocês tiverem interesse, vocês podem baixar esse artigo e ler. Claro que o artigo é em inglês, porque toda boa literatura médica é em inglês, mas eu separei alguns pontos aqui que são mais interessantes. Falando aqui especificamente da doença de Parkinson e principalmente dos sintomas motores. O que são sintomas motores da doença de Parkinson? Lentidão de movimentos, rigidez nas articulações e tremor de repouso. Então eu tô falando especificamente disso, tá? Aqui nessa revisão, ele diz que o alvo de M1 é o nosso córtex motor. Ele fica mais ou menos aqui pro braço direito, aqui pro braço esquerdo. Quando ele é estimulado bilateralmente com TMS de alta frequência, isso tem uma recomendação no tratamento dos sintomas motores da doença de Parkinson, ou seja, tem evidência suficiente para a gente indicar esse tipo de técnica para melhora dos sintomas motores. Falando agora de outro artigo científico, que também foi uma revisão. Essa revisão foi publicada na revista brasileira Arquivos Brasileiros de Neuropsiquiatria, que é a revista neurológica brasileira mais importante que a gente tem até o momento. Também é em inglês, embora tenha um título aqui em português, mas a revisão está toda em inglês. Vocês também podem ler se vocês tiverem interesse. Ela é open access, qualquer um tem acesso. Inclusive, eu participei como uma das autoras dessa revisão. E nessa revisão também a gente viu a evidência que tinha até o momento para diversos distúrbios de movimento em relação à neuromodulação não invasiva. E pulando direto para a parte em que a gente vê a questão da doença de Parkinson. Esses foram os principais estudos que a gente selecionou para colocar nessa revisão, por serem estudos mais recentes, por serem estudos que tenham uma metodologia melhor. E só para explicar um pouco dessa tabela para vocês. Aqui está o nome do primeiro autor do estudo, aqui está a técnica que foi empregada e aqui é uma parte muito importante, porque é o PEDRO Score. O PEDRO Score é um score de qualidade de artigo científico. Ele varia de 0 a 10. 10 é aquele artigo científico que é perfeito na metodologia, ou seja, dificilmente vai ter algum viés. E 0 é aquele artigo científico que é péssimo. Então, se a gente considera um artigo científico de boa qualidade, geralmente ele tem um PEDRO Score maior ou igual a 7. E aí eu vou mostrar para vocês aqui o que a gente selecionou. Esse artigo aqui, por exemplo, de 2020, ele avaliou o TMS para pacientes com doença de Parkinson. Ele tem um PEDRO Score de 9 e ele mostrou uma melhora nessa escala que a gente chama de UPDRS. Essa é uma escala, é um exame neurológico padronizado para pessoas com doença de Parkinson. Se você se consulta com um especialista em distúrbios de movimento, ele já deve ter feito em você no consultório. A gente pede para o paciente fazer alguns movimentos, ver a rigidez, ver o paciente caminhando, ver o tremor e no final dá uma nota. E nesse estudo, comparado com o placebo, eles viram que o TMS, numa frequência de 20 Hz, foi capaz de melhorar o PDRS mais do que o placebo. Esse estudo nos dá classe 2 de evidência, ou seja, o TMS é provavelmente eficaz para a melhora dos sintomas motores da doença de Parkinson. Esse outro estudo aqui de 2020, esse estudo avaliou o TDCS, aquela estimulação elétrica. Tem uma PEDRO Score de 8, ou seja, um estudo de boa qualidade. E ele nos mostrou uma melhora significativa no equilíbrio do paciente, que eles usaram essa escala de equilíbrio, comparando o TDCS de verdade com o TDCS placebo. Também nos dá classe 2 de evidência para esse tipo de indicação. Esse outro estudo aqui é de 2019. Ele avaliou TMS e tem um PEDRO Score de 9 e mostrou uma melhora significativa também no UPDRS, que vai me mostrar ali rigidez de movimentos, lentidão e tremor, como também na escala de disfagia, dificuldade de engolir,
dando classe 2 de evidência para esse tipo de indicação em pessoas com doença de Parkinson. Esse outro trabalho aqui, ele avaliou TBS, que é o Theta Burst Stimulation. Theta Burst Stimulation nada mais é que um protocolo específico de TMS, que é a estimulação magnética. Nesse protocolo, eles avaliaram discinesias, que são aqueles movimentos involuntários que parecem uma dança, e viram uma melhora nas discinesias nos pacientes que receberam o Theta Burst Stimulation, dando classe 2 de evidência com Pedro Score de 8, também um estudo de boa qualidade. Esse outro trabalho avaliou TMS, também viu melhora no PDRS, classe 2 de evidência. E esse último trabalho aqui também avaliou TMS e viu não só uma melhora no PDRS, como uma melhora nesse FOG-Q, que é o questionário de freezing de marcha, o congelamento de marcha, que é aquele sintoma que o paciente fica marchando no mesmo lugar e não consegue sair do lugar. E também nos dá classe 2 de evidência com um Pedro Score de 9. Então, o que eu tô mostrando aqui pra vocês? Bons estudos feitos na literatura médica para indicações específicas dentro dos sintomas da doença de Parkinson e que já têm evidência suficiente para serem usados na prática. Agora eu quero chamar a atenção para vocês desse outro artigo, que inclusive é de um grupo brasileiro, foi publicado em 2022, que não só fez uma revisão da literatura médica, pegou todos os estudos que avaliaram uma técnica específica, como fez também um processo estatístico chamado de meta-análise. Esse é o maior nível de evidência que a gente tem hoje em dia, falando de evidência científica. Esse grupo avaliou só as evidências de TDCS, que é aquela estimulação elétrica transcraniana, para pessoas com doença de Parkinson. Nessa meta-análise, não houve efeito significativo do TDCS, nem em curto prazo, nem em longo prazo, das funções motoras, ou seja, rigidez, lentidão de movimento, tremor de repouso, no equilíbrio, na caminhada, nas discinesias e nas flutuações motoras de pessoas com doenças de Parkinson. Então, essa foi uma revisão sistemática com uma meta-análise que mostrou que o TDCS não teria evidência suficiente para ser usado nesse tipo de paciente. E por fim, é o último, queria chamar a atenção de vocês para esse artigo publicado agora em janeiro de 2023, na revista Frontiers in Aging Neuroscience, que é uma revista super boa, que avaliou também com uma meta-análise, igual aquele artigo de TDCS que eu acabei de comentar, mas nesse caso avaliou o TMS para pacientes com doença de Parkinson. E o que eles acharam nesse artigo? Eu vou resumir aqui essa conclusão dos autores. Eles acharam que o TMS com alta frequência no córtex motor ou no córtex frontal dorsolateral, que é uma outra região do cérebro, tem um benefício moderado para melhorar os sintomas motores da doença de Parkinson, com alta confiança nesse resultado. E a estimulação conjunta dessas duas áreas cerebrais parece ser a melhor estratégia para melhorar os sintomas motores da doença de Parkinson, que são, de novo, rigidez, lentidão de movimentos e tremor de repouso. Então, como vocês podem observar, a situação não é tão simples assim. A neuromodulação serve, neuromodulação não serve. Não é assim. Primeiro, não existe neuromodulação para tratar doença de Parkinson. Exatamente que sintoma você quer tratar? Exatamente que sintoma está te incomodando? Qual é o nosso sintoma-alvo que a gente quer melhorar com a neuromodulação? Então, é muito importante a gente saber exatamente qual é a indicação daquela neuromodulação não invasiva. O que a gente vai tentar melhorar. Segundo, qual vai ser o protocolo de neuromodulação? Vai ser TMS? Vai ser TDCS? Independente do protocolo, qual vai ser o alvo cerebral? Vai ser o córtex motor? Vai ser o córtex pré-frontal dorsolateral? Vai ser o cerebelo? Qual vai ser a região do cérebro que a gente vai mirar? Qual vai ser a forma de neuromodulação? Pegando só, por exemplo, a estimulação magnética transcraniana, que é o TMS. A gente tem TMS de alta frequência, a gente tem TMS de baixa frequência, a gente tem o Theta Burst Stimulation, que é aquele outro protocolo de TMS, tem o Theta Burst Stimulation contínuo, tem o Theta Burst Stimulation intervalado. Cada um desses protocolos de neuromodulação tem um efeito no cérebro, sem contar as várias bobinas diferentes de TMS que vão gerar campos magnéticos diferentes. Mensagem final desse vídeo, pessoal. Neuromodulação não invasiva para a doença de Parkinson não é nem a salvação de todos os problemas e nem é uma coisa de médicos e fisioterapeutas charlatões e que só querem ganhar dinheiro. Existem sim dados concretos na literatura médica para suportar já o uso dessas técnicas, mas a gente tem que saber exatamente qual é o nosso alvo. Por isso, eu não recomendo
que o paciente ou o familiar de um paciente com doença de Parkinson que leia sobre esse assunto, ou que veja esse vídeo aqui na internet, que já procure clínicas que façam neuromodulação, que já ligue, que já agende, que já faça. A neuromodulação não invasiva precisa ser indicada pelo neurologista especialista em distúrbios do movimento, exatamente para a gente não comprar gato por lebre. Para a gente não fazer um procedimento que vai custar dinheiro, que vai custar tempo do paciente e da família e depois não ter resultado. A forma que a gente tem de minimizar esses casos que fazem esses procedimentos e não têm bons resultados é com uma indicação correta do neurologista especialista. Mesmo com uma indicação correta, ainda tem casos que vão tentar fazer esse tratamento e que não vão ver o benefício que gostariam ou que esperariam. Mas pelo menos o tratamento foi bem indicado. Agora, a gente fazer sem uma indicação certa, aí é certeza de que é tempo e dinheiro jogados no lixo. Por isso, se você viu esse vídeo, se você gostou, se você se interessou sobre esse assunto, converse com um neurologista, especialista em distúrbios do movimento, que é responsável por você ou pelo seu familiar, para entender melhor sobre as opções terapêuticas da neuromodulação no seu caso. Se você tem alguma dúvida ou algum comentário sobre esse vídeo, deixa aqui embaixo e até a próxima.